Bom dia, bem-vindos à aula número 13. Esta aula nós vamos falar sobre múltiplas. É o fim do capítulo 1. A partir do capítulo 2 já vamos entrar no trading propriamente dito. E é importante que vocês no final desta aula já tenham retido todos os conceitos que nós abordámos nas aulas anteriores e que já os estejam a aplicar, mesmo que sejam em stakes muito pequenas, é bom aplicarem para começarem a ter noção dos diversos temas e das apostas a favor e todos esses termos que vão ser importantes para os próximos capítulos. Em relação aqui às múltiplas, em primeiro lugar, eu queria fazer só aqui um apontamento. A diferença entre retorno financeiro e lucro, eu irei utilizar estes dois termos nos slides que vêm a seguir. E quando eu estou a falar em lucro, é, por exemplo, nós apostamos 5 euros e termos um retorno de 7 euros, ou seja, eu tive um lucro de 2 euros. O retorno financeiro basicamente é aquilo que a casa nos vai pagar. Vou do outro exemplo. Se eu aposto 5 euros e a casa só me devolve 2, eu tive prejuízo de 3 euros, mas o meu retorno financeiro foi de 2 euros, ok? O meu lucro não foi nenhum, até tive prejuízo dos 3 euros, mas o retorno financeiro foi de 2 euros. Estes conceitos vão ser importantes para as múltiplas e para o quadro que eu tenho para as diversas múltiplas e para vocês entenderem o que é o retorno, para vocês entenderem o que é uma Yankee, por exemplo, e o retorno financeiro que ela nos dá a partir de X apostas. Tudo isso vocês vão entender, mas era importante reter este conceito que o retorno financeiro não é lucro nem prejuízo, é apenas aquilo que a casa de apostas nos dá. Em relação aqui às múltiplas, o que eu tenho a dizer sobre as múltiplas, não posso dizer que seja uma alavancagem, porque isso nós vamos falar mais tarde, mas basicamente o que eu posso fazer com as múltiplas é, por exemplo, com odds mais baixas, fazer uma combinação de odds que me permitem ter uma odd mais elevada. Eu vou dar todos esses exemplos e desde já vou mostrar-vos aqui o site da Bet365, mostrar-vos uma múltipla muito básica, só para terem uma noção antes de entrarmos mais na teoria, mas para terem uma noção do que é uma múltipla muito rápida. Vamos entrar aqui na Bet365 e vamos aqui à parte de futebol. E vamos aqui à Liga dos Campeões, que vai ser hoje à noite. E colocamos, por exemplo, aqui. Eu penso que o Atlético Bilbao vai ganhar, o Barcelona também tem tudo para ganhar e o Chelsea também, por exemplo. Eu depois posso ir aqui às apostas múltiplas, isto eu já irei explicar isto muito simples. E, por exemplo, com 10 euros eu tinha que fazer o login, ainda não estava feito o login, mas basicamente uma aposta múltipla o que vai fazer é multiplicar todas estas odds e vai-me dar uma odd final, ok? Por acaso eu até enganei aqui nas múltiplas, era aqui 10 euros. Eu aqui, apostando nestas três como múltiplas, em vez de ter uma odd de 1,30, 1,45 e 1,66, tinha uma tripla de 3,14, ou seja, tinha uma odd de 3,14. Aqui o pormenor é que a odd, todos os acontecimentos têm que acontecer, ou seja, eu tenho que ganhar, eu estou com o Atlético Bilbao neste caso, tem que ganhar, o Barcelona também, o Chelsea também, para eu ter o meu lucro, ok? Mas o meu lucro também vai ser maior do que apostar apenas num destes clubes. Isto era apenas para vos dar aqui uma noção muito básica do que é uma múltipla, mas agora vocês vão perceber muito melhor aqui nos próximos slides, ok? Então, em primeiro lugar, eu tenho múltiplas de uma seleção. Basicamente não é uma múltipla, é uma aposta simples. E o que acontece aqui é, eu tenho uma odd de 1.5, basicamente. 1.5 vezes a minha stake, por exemplo, de 100 euros é igual ao meu retorno, ok? Se o acontecimento ocorrer, eu iria ter um retorno de 150 euros, que corresponderia a um lucro de 50 euros. Basicamente isto é a aposta simples, não poderia chamar aqui múltipla,
porque é apenas de uma seleção. Mas basicamente isto é uma aposta simples que todos nós já estamos habituados a fazer. Quando nós temos duas seleções, ou seja, dois acontecimentos, por exemplo, o Barcelona ganhar e o Bayern Munique também ganhar, eu tenho duas hipóteses. A primeira é, faço uma aposta, duas apostas simples, neste caso, em que, por exemplo, aqui faço o Bayern Munique ganhar, uma aposta simples, e o Barcelona ganhar, uma aposta simples, e os acontecimentos são independentes. Isto quer dizer que, se o Bayern Munique ganhar, eu ganho o Bayern Munique e subo o valor do Bayern Munique. Se o Barcelona perder, eu perco a aposta no Barcelona. Basicamente, as duas seleções simples que nós já estamos habituados a que ocorram. Um bocadinho aqui, só abrir aqui uma página. As apostas simples que nós já estamos habituados que ocorram, mas eu acho que o Bayern Munique e o Barcelona têm hipóteses para ganhar. Estou mesmo convicto que o Barcelona e o Bayern Munique vão ganhar, então, e quero uma odds maior. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, abrir aqui a calculadora. Eu opto sempre também por abrir a calculadora e fazer aqui para vocês entenderem também as contas que eu faço. Eu poderia apresentar aqui as contas, mas por vezes podia não ser tão elucidativo, então eu faço-os aqui numa calculadora de maneira mais simples e assim vocês também penso que entendem melhor. Então vamos pensar que nós tínhamos aqui, eu queria apostar a favor do Bayern Munique e a favor do Barcelona. Mas as odds eram pequenas, mas eu estava mesmo convicto que os dois, tanto o Barcelona como o Bayern Munique iam ganhar. E o Bayern Munique tinha uma odd de 1.3 e o Barcelona também tinha uma odd de 1.2, por exemplo, ok? Então eu ao fazer uma múltipla, o que é que eu ia fazer? Odd 1, 1.3 vezes a odd 2, 1.2. Eu ficava com uma odd de 1.56, ok? Eu iria apostar a minha stake em 1.56, por exemplo, 100 euros a uma odd de 1.56, e caso os dois acontecimentos ocorressem, caso eu estivesse certo nos dois acontecimentos, eu iria ganhar 56 euros, ok? É os comentários que eu aqui faço. Os dois acontecimentos terão de ocorrer para lucrar, senão um errado é igual a perda total, ok? Quando nós estamos a fazer esta dupla, nós multiplicamos uma odd vezes a outra e ficamos com esta odd, que é uma odd muito melhor, que é 1.56, mas os dois acontecimentos têm que ocorrer, senão eu não vou ter lucro nenhum nem retorno nenhum, ok? Os dois acontecimentos têm que ocorrer para eu ganhar dinheiro. Basicamente, esta é uma múltipla de duas seleções. Agora passamos aqui para três seleções e já temos muito mais possibilidades, ok? Em primeiro lugar, temos aqui a simples, que agora vamos imaginar aqui o Bayern Munique, vamos aqui imaginar o Bayern Munique, o Barcelona e o Chelsea, ok? Acontecimentos independentes, eu aposto a cada um. Se este e este ganharem, eu ganho o meu lucro. Se este perder, eu perco a minha stake. Nenhum depende de nenhum, ok? Quando eu seleciono três seleções e coloco em múltiplas, eu já vos vou demonstrar isso tudo no site da Bet365. Eu também tenho a possibilidade de fazer uma dupla com estas três seleções. E o que acontece é, eu tenho três seleções, ou seja, tenho a odd 1, 2 e irei ter a odd 3. E o que a Bet365 me faz é, quando eu opto por duplas, é seleções 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. O que é isto? Basicamente, faz duplas da odd 1 vezes a odd 2 e faz uma aposta, a odd 1 vezes a odd 3 e faz uma aposta, a odd 2 vezes a odd 3 e faz uma aposta. Claro está que aqui vocês, por exemplo, tendo uma stake de 2 euros, teriam que apostar 3 vezes 2 euros, porque estão a apostar nesta dupla e nesta dupla. Muito basicamente é, a ver se eu conseguia ir aqui. Era aqui mesmo. Basicamente vocês estão a fazer isto, mas tendo três acontecimentos diferentes, vocês têm que fazer o acontecimento 1 vezes o acontecimento 2, o acontecimento 2 vezes o acontecimento 3 e o acontecimento 1 vezes o acontecimento 3
para cobrir todas as possibilidades. Sendo 3 odds diferentes, teriam que fazer 3 apostas. Por exemplo, se tiveram uma stake de 2€, têm que ter disponíveis 6€ para fazer isso, ok? Nós já iremos ver aqui também no site da Bet365. Uma tripla de 3 seleções basicamente é multiplicarmos as odds dos 3 acontecimentos. Muito simples, e vou buscar desde já aqui a nossa calculadora. Como vocês viram, as múltiplas permitem-nos ter uma odd bastante superior ou acima da odd da aposta simples. Mas também, em contrapartida, os acontecimentos têm que ocorrer todos, pelo menos até agora, para eu ter lucro. Então, aqui na tripla, o que acontece é o seguinte. Eu tenho a odd 1 vezes a odd 2 vezes a odd 3. Por exemplo, a odd 1 era 1.5, a odd 2 era 1.3 e a odd 3 era 1.15, por exemplo. Como vocês veem, eu fico aqui com uma odd muito superior, 2.24, ok? Mas é ter em atenção que eu aqui terei, todos os acontecimentos terão que estar corretos para eu lucrar e para não perder a minha stake, ok? Mas sendo que eu só faço aqui uma aposta, eu só vou apostar 2€ a uma odd, como nós tínhamos visto, de 2.14, ok? Deixem-nos só aqui ver. Ok, era mesmo isto que eu queria. Em relação aqui, para completar as 3 seleções, depois eu tenho aqui a Trixie. A Trixie basicamente é uma combinação. O que isto vai fazer é, para as 3 seleções, ela vai combinar a odd dupla, ok? Neste caso são 3 seleções, mais a odd tripla, que é uma seleção, ok? Então basicamente nós estamos a fazer 4 apostas. As 3 apostas diferentes nestas seleções e a aposta na tripla, que é nesta, ok? Eu já vou exemplificar também na Bet365. Este quadro pode deixar alguma confusão agora no início, mas é caso vocês queiram consultar posteriormente e para tirar uma dúvida muito rapidamente, vocês vêm aqui à aula e tiram essa dúvida rapidamente, o que é cada uma delas, mas eu já vou exemplificar cada uma delas. Aqui na odd, para 4 seleções, ou seja, eu vou selecionar 4 acontecimentos. Para o tipo de aposta simples, é como nós já vimos, apostar independentemente dos acontecimentos, na odd 1, na odd 2, na odd 3 e na odd 4. A dupla, nós também já vimos, mas agora temos 4 seleções. O que isto vai acontecer é que eu vou ter que fazer duplas, todas as duplas possíveis com as odds que eu tenho. Eu vou fazer a odd 1 vezes a odd 2 e aposto, a odd 1 vezes a odd 3 e aposto, a odd 1 vezes a odd 4 e aposto, a odd 2 vezes a odd 3 e aposto, odd 2 vezes a odd 4 e aposto e odd 3 vezes a odd 4 e aposto. Basicamente, cobrir todas as duplas possíveis e apostar em todas elas, ok? Neste caso, 3, 4, 5, 6. Existem 6 duplas possíveis, logo eu tenho que fazer 6 vezes a minha stake, que é o valor que eu tenho que ter na casa de apostas para apostar, ok? Em relação à tripla, tenho que fazer todas as triplas possíveis, o mesmo pensamento que a dupla, odd 1 vezes odd 2 vezes odd 3 e aposto, odd 1 vezes odd 2 vezes odd 4 e aposto, odd 2 vezes odd 3 vezes odd 4 e aposto, ok? Estas são as possibilidades, se não me está a escapar nenhuma. Em relação a 4 seleções, basicamente é uma múltipla de 4 aqui. É basicamente a multiplicação de todas as odds dos acontecimentos que eu escolhi e apostar. Se os 4 acontecimentos não ocorrerem, terei uma perda total. Depois temos a Yankee. A Yankee contempla as 6 duplas existentes aqui, as 4 triplas existentes aqui e a única múltipla existente aqui. Aqui eu coloquei em comentário para eu ter retorno financeiro, ok? Não é lucro. Eu, por exemplo, todo o valor que eu coloquei na Yankee foi 100€. Se eu pelo menos
tiver duas corretas, eu garanto retorno financeiro. Ou seja, a casa de apostas pelo menos devolve-me uma parte da minha stake. Eu com duas certas não vou ter lucro. Ou seja, se eu coloco 100 euros de stake, a casa de apostas não vai dar 100 euros mais lucro. Vai-me se calhar dar só 20, porque eu tive a maior parte delas erradas, ok? Isto era o que eu queria que vocês tivessem em atenção. Mas nada melhor que irmos agora aqui e vamos voltar ao slide de uma seleção não é necessária, mas podemos deixar uma seleção e passamos agora já para duas. E vamos aqui ao nosso site da Bet365, ok? E tiramos aqui e deixem-me só abrir aqui uma coisa para ser mais fácil vocês entenderem este conceito de múltiplas. Que a Bet365, quando nós clicamos na múltipla, na múltipla, está aqui a ocorrer um jogo na Índia. Agora a Bet365 gosta de transmitir jogos na Índia. Então vamos aqui múltiplas. Primeiro de duas seleções, vou escolher aqui para ganhar o Atlético Bilbao e o Bayern Munique, ok? Eu estou convicto que isto vai acontecer. O que é que eu posso fazer? Duas apostas simples, que basicamente eu coloco aqui apostas duplas, já tenho aqui as minhas seleções, apostas múltiplas e tenho apostas simples, por exemplo 2 euros em cada uma. O que isto vai fazer é aposto 2 euros aqui no Atlético Bilbao e aposto 2 euros no Bayern Munique. Acontecimentos independentes, se o Atlético Bilbao ganhar, eu tenho um retorno de 2,60 euros, ou seja, um lucro de 60 cêntimos. Se o Bayern Munique não ganhar, eu irei perder a minha stake de 2 euros, como vocês sabem, as apostas simples, ok? Agora, a minha dupla, como eu tenho aqui odd 1 vezes odd 2, e para vocês constatarem que isto está correto, vamos abrir aqui mais uma vez a nossa calculadora. Abrimos aqui a nossa calculadora e vamos aqui à odd 1, que é 1.3, vezes a odd 2, que é 1.25. Temos uma odd de 1.625, ok? Vemos aqui duplas, odd de 1.625. Minimizamos e, por exemplo, eu quero colocar aqui 10 euros para ser mais fácil vocês entenderem, ok? O que acontece aqui é que eu tenho uma odd de 1.62, ok? Porquê? Porque é a multiplicação desta odd com esta odd e eu faço uma aposta de 10 euros. Para eu ter lucro, para eu receber 10 vezes 1.62, que irá dar 16 euros e 20 cêntimos, eu terei que ter os dois acontecimentos corretos. E agora eu queria chegar a este ponto aqui, que era, caso vocês tenham dúvida do que é uma dupla, podem colocar aqui, carregar em cima de dupla, e aparece rapidamente aqui. Talhos da aposta dupla, retorno da aposta vencedora, ok? As seleções que ele vai fazer é a 1 vezes a 2, este não é dividir, ok? É apenas para dizer as seleções. Se eu fizer uma aposta de 10 euros, a odd vai ser de 1.63 e o meu retorno vai ser de 16.25, ou seja, o meu lucro igual a 16.25 menos 10 euros, que é igual a 6.25, ok? Isto dá-nos a explicação do que é a dupla. Passamos agora aqui para a tripla e adicionamos o Chelsea, ok? Para termos três seleções. Temos a simples, dupla, tripla e trixie. E vamos abrir aqui outra vez. Vamos apagar. Temos aqui as três, ok? E temos aqui os três acontecimentos que eu inseri. Quero ir aqui, outra vez aqui às apostas múltiplas. Abre aqui apostas múltiplas, ok? Mais uma vez, simples, nada que saber. Acontecimentos independentes, a aposta 1 vezes a odd, a aposta 2 vezes a odd e a aposta 3 vezes a odd. Se a aposta 1 estiver correta, eu ganho o dinheiro. Se a aposta 2 também estiver correta, eu ganho o dinheiro. Se a 3 não estiver correta, eu não ganho. São acontecimentos independentes, ok? É como se tivesse a fazer apostas separadas. Aqui, este fator multiplicativo é aqui
o número de stakes que vocês fazem na aposta simples, ok? Neste caso, como são 3 seleções, são 3 apostas simples, é 3 vezes o valor da vossa stake que vocês colocam. Aqui as duplas, como nós já vimos aqui, é a odd 1 vezes a 2, a 1 vezes a 3 e a 2 vezes a 3. Qualquer dúvida, eu venho aqui, ok? E isto vai fazer 3 apostas independentes, ok? Independentes. Desculpem, 3 apostas independentes. Se estes dois acontecimentos acontecerem, eu ganho. Se estes dois acontecimentos não acontecerem, eu não ganho. Se estes dois acontecerem, eu ganho, ok? Mas qualquer dúvida, por exemplo, quero apostar, tenho 30 euros, 3 vezes 10 são 30, venho aqui às duplas e aparece aqui tudo, ok? O que a dupla vai fazer é combinar a opção 1 com a opção 2. Eu aposto 10 euros nessa opção e tenho uma odd de 1.63 e tenho um retorno de 16.25 e por aí adiante, ok? Basicamente é uma dupla como nós vimos anteriormente, quando temos duas seleções, mas agora as diversas possibilidades para 3 seleções, ok? Aqui a tripla também já vimos, a odd vai ser igual à possibilidade 1 vezes a possibilidade 2 vezes a possibilidade 3. Na realidade só estamos a fazer uma aposta, ok? Que vai ser, vou pôr aqui 10 euros a apostar aqui, que vai ser a opção odd 1 vezes a odd 2 vezes a odd 3, que me dá uma odd de 2.75. Apostando 10 euros tenho um retorno possível de 27.08, ok? Aqui, a Trixie era o que nós já tínhamos visto, dupla mais tripla, mas podemos abrir aqui todas as duplas possíveis, ok? Mais a tripla. Basicamente esta e esta tem que fazer 4 apostas. O que eu estou a fazer aqui na Trixie basicamente é apostar os 10 euros aqui na dupla mais os 10 euros aqui na tripla. Este é basicamente uma Trixie, ok? Mas para nos facilitar a vida, a Bet365 já nos dá aqui a Trixie. E agora também para 3 seleções, eu pensei que tinha aqui a Trixie, eu tinha aqui a Patent, mas também podemos ver já aqui, também não tem problema nenhum. A Patent basicamente faz todas as possibilidades, ok? É como eu colocar aqui as simples, eu colocar aqui as duplas e eu colocar aqui as triplas, ok? 70 euros é 7 vezes a nossa stake, também daria os 70 euros, ok? Aqui a Patent abrir, já está aqui. E é o que eu tenho aqui. Basicamente, eu quero colocar. Atenção, volto a repetir, porque às vezes isto é um pouco confuso. E eu, ao fazer uma simples com 3 seleções, eu estou a fazer 3 apostas de. E a minha stake. Ou seja, na minha banca tem que ser 3 vezes a minha stake, pelo menos, ok? Nas duplas eu estou a fazer 3 apostas de qualquer coisa. Na tripla eu só estou a fazer uma aposta de qualquer coisa. Na Trixie eu estou a fazer 4 apostas. Neste caso, a Trixie, como nós vimos, iria ser as duplas mais a tripla. Ou seja, a minha banca tem que ser 4 vezes a minha stake. E depois a Patent é 7 vezes a minha stake que eu tenho que ter de banca, pelo menos. Basicamente é a opção 1 mais a opção 2 mais a opção 3. As combinações de 2 e a combinação de 3, ok? Isto é a minha patente. É patent, digamos assim. Para 3 opções, que era o que nós tínhamos, já vimos. E agora para 4 opções, que já são bastantes, mas eu mostro-vos na mesma. Vamos pôr aqui agora o Barcelona também a ganhar. E o que acontece é que eu tenho aqui as simples e as simples, que basicamente é apostar nas 4 independentes, como nós já vimos, acontecimentos independentes. As duplas faz-me o quê? A combinação em dupla de todas as apostas possíveis. A 1K2, a 1K3, a 1K4, 2K3, 2K4 e 3K4, ok? A banca necessária que eu vou ter que ter é 6 vezes a minha stake, ou seja, 6 vezes o valor de cada minha aposta. A tripla são todas as triplas possíveis com 4 combinações. E a 4 múltipla, uma quádrupla, digamos assim,
é só uma aposta, porque sendo 4 seleções, só há uma possibilidade para fazer as combinações todas, ok? Para quem sabe um bocadinho de probabilidades, é fácil de entender este conceito, ok? Depois temos a Yankee, a Lucky 15 e a patente irregular, ok? E eu já vos vou mostrar aqui cada uma delas. Na Yankee eu já tenho aqui 6 duplas, 4 triplas e a quádrupla, ok? E pelo menos duas eu tenho que ter corretas para a casa me devolver pelo menos algum valor da minha stake, ok? Mas eu vou aqui à Yankee e aparece-me tudo, todas as possibilidades. A Lucky 15 eu não coloquei porque já começam a ser muitas possibilidades mesmo, mas basicamente é as simples, as duplas possíveis, as triplas possíveis, mais a múltipla de 4, ok? E depois aqui, não se esqueçam que estas possibilidades todas eu tenho que ter 15 vezes o valor da minha stake, porque eu vou fazer esta aposta. Eu basicamente o que aqui está a acontecer, eu volto a repetir, é repetitivo, mas para as pessoas entenderem, é que eu vou apostar 10 euros em cada uma destas seleções, ok? Logo, sendo 15 seleções diferentes, eu tenho que ter pelo menos na banca 15 vezes o valor da minha stake. Fechemos aqui e agora a patente irregular é como vocês veem todas estas opções, ok? Eu não sou agora nenhum expert em patente irregular, mas consigo ver aqui basicamente todas as seleções. Seleciona a 1, a 2, a 3, depois a 1, a 2, a 1, a 3, a 2, a 3, a 1, 2, 3, depois a 1, a 2, a 4, um bocadinho repetitivo, ok? E passa todas as possibilidades. Já vos mostrei aqui. Também podemos ir para as 5 e para as 6 se quiserem, mas eu penso que não é necessário. Vocês já entenderam o conceito. Qualquer dúvida colocam aqui e podem ver. O que eu vos tenho a dizer sobre as múltiplas. Primeiro, em primeiro lugar, nós vimos para a Bet365, mas por vezes as múltiplas têm nomes diferentes noutros sites, ok? Por exemplo, a Yankee aqui na Bet365, na Betwin será outro nome. Normalmente são iguais, mas podem ter outro nome. Mas vejam as condições, cliquem sobre o nome da seleção, da Yankee ou da múltipla, da 4 múltipla, e vocês entendem logo a combinação que eles estão a fazer, ok? Varia um pouco. Em relação às múltiplas propriamente ditas, permite-nos, digamos assim, com odds pequenas, não é o termo mais correto, não é alavancar, mas permite-nos colocar dinheiro numa odd superior, mas também temos que ter noção, temos que estar cientes que aquelas seleções vão verdadeiramente acontecer, ok? Para além disso, isto de alavancar, ou seja, possibilitarmos uma odd maior a partir de odds mais pequenas, não é bom nem é mau. É uma possibilidade que as casas de apostas nos dão, que a Betfair, que a Bet365, que a Bwin, todas elas nos dão. Nós temos é que analisar para o nosso estilo de trading e para os nossos ganhos, para tudo aquilo, se irá ser meio positivo ou negativo. Eu pessoalmente não faço muitas múltiplas, posso fazer uma de vez em quando. E as múltiplas que faço é com greens, ou seja, com valores que eu já ganhei, porque penso que as múltiplas a longo prazo não são muito, não são de valor esperado positivo, ok? Às vezes aparecem uma múltipla até de valor e nessas eu coloco o meu dinheiro, mas a longo prazo a fazer múltiplo de vida as múltiplas penso que não é bastante correto, mas cada um terá as suas opções. E também já vi pessoas que dizem que apenas fazem múltiplas e ganham dinheiro, mas, pelo menos do meu ponto de vista, eu pessoalmente não as faço, ou melhor, raramente as faço, ok? Contudo, é apenas o meu ponto de vista. Há pessoas que fazem múltiplas e dizem que são benéficas, mas para mim, a longo prazo, penso que não é muito. Em relação à próxima aula, vamos para a próxima aula, é o início do capítulo 2. Finalizámos o capítulo número 1, como eu já vos disse na aula, no início da aula.
O capítulo número 1 era de apostas simples, ok? O início das apostas simples. A partir de agora vamos entrar no trading propriamente dito, naquilo que eu faço. Posso fazer uma aposta punter, ou seja, uma aposta que eu necessito no final do jogo para saber se ganhei ou não, mas eu essencialmente faço trading, ok? E vocês principalmente têm no capítulo 4 que vão ver o que eu faço durante um jogo, mas é necessário todos os conceitos do capítulo 2 e no capítulo 2 e capítulo 3 já é tudo muito mais prático comparando com o capítulo 1, não se pode mesmo comparar, ok? Vamos começar no trading. Basicamente o punter eu tenho que esperar até ao final do jogo para saber se ganhei a aposta ou não. Com o trading eu não necessito de esperar até ao final do jogo para ver se ganhei ou não. E eu trabalho com variações de odds, ok? Para vocês pode ser um pouco estranho agora entender isto do que é a variação de odds, mas rapidamente vão entender. E no capítulo 2, no final do capítulo 2, já vão estar com inúmeras técnicas e com inúmeras técnicas de trading e inúmeras variações e treinarem diversas variações. Também podem fazer o chamado paper trading, que é basicamente treinarem o vosso trading em papel para não gastarem dinheiro e assim também compreenderem melhor os conceitos, ok? Então fica aqui concluído o capítulo número 1 com a aula número 13 que são as múltiplas e vemos-nos na próxima aula que é o início do capítulo 2, ok? Muito obrigado.